Você foi chamado, é um escolhido. Você vai ser vaso, usado por Deus. Já começa a prova, Deus tá trabalhando. Os teus olhos choram, Deus tá te moldando. Deus não dá a prova que tu não suporta, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso. A paz do Senhor para os irmãos, a paz do Senhor para o grupo, graça e paz. Eu queria relatar um pouquinho do que Deus fez comigo durante esses dias de campanha, esses dias em que eu encontrei a missionária Marta, né? Não foi por um acaso, mas o Senhor me conduziu e entrei nessa campanha, né? A glória da segunda casa será maior que a da primeira. E então eu resolvi fazer essa campanha e entender por que eu estava. A princípio foi pela restauração do meu casamento. Eu já estava há 3 anos no deserto, 3 anos de separação. Fui casada durante quase 17 anos. E meu casamento acabou por briga, por causa da mãe dele, por causa de um pastor. E eu fiquei sem entender muita coisa. E eu tenho uns 23 anos de evangelho. E eu sempre trabalhei muito na obra de Deus, né? Eu sempre, me perdoe, irmão, se eu não conseguir falar com tanta tranquilidade, porque realmente as coisas do Espírito, ela mexe um pouco conosco, ela nos constrange, né? O Espírito Santo é aquele que ele nos constrange, porque o amor de Deus, o cuidado de Deus, ele é tão grande que às vezes a gente não se dá conta do amor de Deus por nós. E eu sempre fui muito ativa na casa do Senhor. Eu fui separada diaconisa, eu fui líder de casais, e eu trabalhava com casais, trabalhava com casamentos, né, dilacerados, e para honra e glória do Senhor, o Senhor me usava, e eu me entregava muito à obra de Deus. E eu fiz teologia, fui fazer teologia, e comecei a pregar. Eu tinha uma palavra que Deus tinha me separado, e que eu ia levar a palavra do Senhor, né? Que eu ia levar a palavra do Senhor. Então eu resolvi estudar e fiz a teologia. E eu pregava, né? Pregava muito e fazia workshop de família. Eu, né? A área de estudo da igreja era tudo por minha conta, até pela minha formação acadêmica. Então estava sendo preparada já para a segunda pastora, enfim. Me dei demais não, eu vivia para a obra de Deus. E a gente que tem um ministério, a gente que vive para a obra, né, é algo muito espinhoso, é algo muito gratificante, porque a tua gratificação ela vem do Senhor, ela não vem do outro, ela vem do Senhor. Mas é muito espinhoso, porque você está lidando ali com o ser humano, você está lidando com pessoas totalmente diferentes de você, e às vezes você tem que ter um jogo de cintura, você tem que ter uma sabedoria que você tem que dobrar o seu joelho e pedir ao Senhor. E depois que meu casamento acabou, depois que meu marido resolveu pedir o divórcio por causa de uma briga, e o meu pastor, né, eu tive problema com ele, e esse pastor incentivou o divórcio, não houve traição, não houve nada, nós éramos um casal muito feliz, meu marido era líder de louvor da igreja, nós tínhamos um ministério muito bonito, e ele resolveu separar, influenciado pela mãe, porque a mãe e eles têm uma doença, né, que na psicologia a gente vai chamar de simbiose, que é quando a mãe não consegue se desvencilhar do filho e nem do filho da mãe. Então, durante 20 anos da minha vida eu vivi isso. Ele não conseguia viver longe da mãe. Ele tinha que todo dia na casa da mãe pedir a bênção da mãe. Ele tinha que conversar com a mãe. E aquilo,
né, a gente vai suportando até um certo ponto, até um certo ponto, depois a gente já vai cansando. Mas eu consegui levar isso de uma forma não tão prejudicial a mim. E então ele resolveu, por uma briga, resolveu pedir o divórcio e esse pastor foi a favor. E aí então começou meu deserto, irmão. Não pela separação em si, porque dói demais, né? Todos sabem, mas pela forma que foi uma forma muito, muito cruel, uma forma onde despedaçou muita gente, até minha família mesmo, a família dele também, porque foi uma forma muito cruel, porque ele se deixou influenciar por pessoas que realmente só fizeram mal, né? Ele se deixou influenciar por coisas totalmente do inimigo. Eu respondi a um processo, irmão, do meu pastor, junto com o meu marido. Esse meu pastor, ele era advogado e ele se meteu na nossa briga. E na nossa briga, enfim, ele se meteu e ele queria me bater, e ele queria, enfim, queria fazer e acontecer, totalmente possuído, totalmente, né, endemoniado, porque só de shortinho, sem camisa, enfim, foi algo assim terrível. Então ele moveu um processo contra mim para pegar a guarda da minha filha. Eu tenho uma filha de 9 anos hoje, né? Na época ela tinha 7, dizendo que minha filha é espancada e minha filha passa fome. E então meu marido ele sumiu com a minha filha. Então eu vivi muita coisa ruim na minha vida, né? Eu enfrentei um processo muito doloroso, um processo doloroso no sentido do processo em si, um processo mentiroso, mas no sentido das pessoas que estavam envolvidas, né? Porque você falar a verdade, eu acho que você tem que pagar pela consequência dos seus erros, né? Mas quando você usa de mentira, isso te agride muito, isso te machuca muito. Mas e nesse meio tempo eu aprendi que o meu grande advogado é Deus. E eu fui e eu me lembro da passagem de Davi, né? Quando Davi ele chega ali naquela situação e ele vê o Golias afrontando, né, o povo, e ele pergunta, não tem nenhum ninguém que possa ir contra esse incircunciso, ou seja, Davi nem olhava Golias como gigante, mas Davi olhava Golias como incircunciso, não era aquele gigante. E Davi falou: se não tem ninguém, eu vou, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E eu tomei aquela palavra para mim e falei: Senhor, eu não vou com o advogado, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E para a honra e glória do Senhor, esse processo foi arquivado, né? E tudo, né? E graças a Deus tudo terminou bem. Claro que as feridas ficaram, e daí vieram outras coisas, outras coisas, outras coisas. E daí foram 3 anos da minha vida, e eu rodando nesse deserto, rodando, eu parei de fazer a obra de Deus, eu entreguei todos os cargos da igreja, todos. E eu falei para o Senhor: Senhor, eu não subo mais no púlpito. Eu não subo mais no púlpito, eu não quero mais ir para o púlpito, eu não vou mais pregar, eu não vou mais fazer a tua obra, eu não vou mais fazer nada, porque eu não tenho condições, porque hoje eu sou uma mulher divorciada. Então, o inimigo começou a trabalhar muito na minha vida e me cegou de uma maneira assim. Então, eu fiquei 3 anos rodando nesse deserto, muitas coisas aconteceram e eu decidi realmente não voltar para a obra de Deus, mas eu nunca larguei Deus, eu nunca larguei a igreja, eu nunca deixei de estar com meu Deus, porque eu acho que a religião ela não vai me salvar, denominação ela não me salva, o que me salva é a minha comunhão, minha intimidade com Deus. E então eu me apeguei ao Senhor e falei: Senhor, está nas tuas mãos. E deixei ir meu marido. Por um ano briguei muito com ele. Foram brigas assim desnecessárias, mas hoje eu vejo, né, que foram brigas desnecessárias, mas deixei ir, não quero contato, não quis contato, bloqueei no WhatsApp, não quero contato nenhum, apesar de ter uma filha, né, de 9 anos, mas que ele também não tem, ele não dá tanto suporte, mas enfim, resolvi viver minha vida e falei para o Senhor: eu não vou subir mais em púlpito para pregar. Como é que eu vou pregar, falar do amor de Deus, falar que Deus é um Deus do impossível, se Deus não salvou meu casamento, né? E o Senhor, durante esse tempo todo, o Senhor
fez tantos milagres na minha vida, né? Eu tinha um problema de vista, eu tinha ceratocone, onde a nossa córnea ela se deteriora e você tem que fazer um transplante. Eu tinha ceratocone nas duas vistas, eu tive que entrar em fila de transplante e eu fiz um tratamento, não deu certo. E de tanto eu orar, e teve uma vez que eu comprei a lente, né, que é uma lente horrível, muito cara, e aquela lente ela me trouxe uma angústia, uma depressão muito grande, até que um dia eu peguei essa lente e joguei essa lente fora. E eu falei para Deus, Deus, se o Senhor é Deus na minha vida, o Senhor vai recuperar minha visão. Eu não aceito viver desse jeito. E eu peguei aquela lente e joguei a minha lente fora. E eu lembro até hoje que a minha mãe quase me matou porque era uma lente muito cara. E eu falei, se Deus é Deus na minha vida, Deus vai me curar. Depois de alguns meses, eu já tinha recuperado 70% da minha visão, cheguei até 90% da minha visão. E eu não precisei entrar em fila de transplante. Então, tem hora que a gente tem que colocar nossa fé em ação. E depois eu quis ter um filho, eu era estéril, e eu não conseguia engravidar. E eu orava ao Senhor, e eu clamava ao Senhor dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite. Falei, Senhor, eu quero. E eu lembro que uma vez eu tive uma paralisia facial, que essa paralisia foi por conta do trabalho, de tanto eu trabalhar, essa paralisia, e ela doía muito, né, porque o nervo inflamou, e eu lembro que era 3 horas da manhã, eu estava no sofá, e eu chorava muito, 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 e a dor era imensa, e eu falava pro Senhor, Senhor, me leva, porque eu não estou mais aguentando essa dor. E o Senhor falava para mim, eis que hoje eu ponho um ponto final no teu sofrimento. Eu me lembro como se fosse hoje. E eu estava ouvindo uma música da Renascer, Praise, onde fala que a espera não pode matar a esperança. E, e ali então eu esperei amanhecer o dia e eu fui ao médico, eu tinha um médico marcado, e o médico ele foi ver, né, eu fui fazer um exame para ver até onde ia aquela inflamação, né, porque como o nervo estava inflamado, a dor era insuportável, então o médico tinha que ver até onde essa inflamação tinha atingido os meus órgãos. E eu fiz uma ultrassonografia, quando eu estava ali deitada, a médica fazendo a ultrassonografia, ela, nossa, tem bebê ali. Eu olhei para a cara dela e a minha reação foi falar para ela, falei assim, não, esse bebê não é meu. Ela olhou para mim como se fosse assim, né, maluca, né? Ela falou assim, não, esse bebê é seu, tá ali um bebê. Irmãos, eu não sei nem hoje descrever qual foi eu não sei descrever a minha alegria naquele momento, porque eu não acreditei. Eu andei mais ou menos assim 1 hora a pé, sabe, falando com Deus, para que Deus realmente assim me convencesse que realmente ele tinha mudado a minha história. Ele tinha mudado a minha história, ele tinha ouvido a minha oração. E o Senhor, ele foi perfeito, que ele me deu uma filha linda, eu tive uma gestação linda, eu tive uma filha linda. E algo assim que maravilhoso. E Deus fez tantas coisas na minha vida e eu larguei tudo. Não quis mais saber de fazer a obra do Senhor e vivendo nesse deserto durante 3 anos. Aí eu entrei nessa campanha do Ageu, querendo a restauração do meu casamento. Acredito que assim como todos, né? A gente sempre quer a restauração do casamento. Mas eu lembro que a missionária Marta, ela sempre falava que Deus, ele primeiro ele queria restaurar a gente, né? Ele queria nos restaurar para que depois viesse a restauração do casamento. E é algo meio assim paradoxal para que a gente entenda, porque na verdade o que a gente mais quer é o nosso casamento. A gente não pensa em nós, a gente não pensa como Deus pensa, né? Até que um dia eu orando, né, e eu buscando a Deus, e eu comecei a orar, comecei a entrar em jejum direto, direto, direto. E uma vez o Senhor falou para mim, filha, é, eu quero você na minha obra. Sabe por que você está 3 anos nesse deserto? Você está 3 anos nesse deserto porque eu estou tentando falar com você. Eu estou tentando falar com você que eu quero você na minha obra, que eu te preparei para que você viesse para minha obra. Eu quero você trabalhando para mim, eu quero você na minha obra. Eu preparei você para isso e você já passou do ponto. Você já passou do ponto. E essa é a última chance que eu te dou. Porque, irmãos, a minha separação foi tão traumática que eu fui parar dentro de uma UTI, quase morta. E o Senhor falava para mim no meu secreto. E eu chorava tanto, irmãos. O Espírito Santo de Deus, ele ministrava tanto no meu coração. E o Senhor falava para mim: primeiro eu quero tratar você. Você sabe que você tem um chamado. Eu te chamei para você ser minha missionária. E você não quer fazer minha obra. Irmãos,
por várias vezes, vários pastores das igrejas que eu ia, a maioria, sempre Deus usava um vaso, um pastor para falar para mim, você tem um chamado de missionário, você tem um chamado, eu repreendi aquilo. Deus me livre, Deus me livre, eu não quero, não aceito. E uma vez acabou o culto na minha igreja, e do lado da minha igreja tinha a igreja de uma amiga minha. E eu fui buscar essa amiga minha nessa igreja no final do culto, né? E como o culto estava terminando na igreja da minha amiga, eu sentei lá no final. E eu não conhecia, primeira vez que eu tinha ido na igreja dessa minha amiga. E o pastor nunca vi na minha vida. Ele também não sabia da minha vida, porque nem minha amiga sabia tanto. E ele falou assim: essa missionária que acabou de entrar, vem aqui na frente fazer a oração final. E eu olhei para o lado e falei assim: pastor, é maluco, né? Porque ele nem me conhece, como é que ele manda ir lá na frente fazer uma oração final, se ele nem sabe da minha vida? E você pensa logo: pô, mas eu sou uma divorciada. E o diabo, ele vem na tua mente e ele te acusa: mas você é uma divorciada, como se eu fosse incapaz, como se eu não tivesse, como se eu fosse suja, como se eu fosse repudiada por Deus. E ali eu fui, irmãos, fui lá na frente, eu nunca tive problema, né, de pregar de lá na frente, eu nunca tive esse problema, então eu fiz oração, e desde esse dia, ele não me chama de Simone, ele me chama de missionário. E depois desse dia que o Senhor palestrou tanto comigo, eu chorava muito, e depois, no dia seguinte também, eu entrei em outro jejum de Daniel, e o Senhor falava comigo: até quando você vai fugir? Uma vez um pastor falou isso para mim: até quando você vai brigar com Deus? E eu não entendia. E depois o Senhor falava comigo: até quando você vai ficar andando nesse deserto? Você não entendeu que esse deserto não é o teu casamento? Você não entendeu que esse deserto é para que você volte para mim? Você não entendeu que esse deserto é para que você volte para a minha obra? Oh. Você não entendeu que eu quero você na minha obra do jeito que você está, do jeito que você está. Você não entendeu ainda isso, que você está rodando, rodando, rodando. E eu quero que você volte a fazer a minha obra. Irmão, eu chorava muito. Eu chorava muito porque a presença do Senhor era muito forte. Era algo muito forte na minha vida, era algo que me constrangia, e eu falava para o Senhor: Senhor, mas eu não tenho condições. O Senhor falava para mim: mas não é você que tem que saber, sou eu que te capacito. Eu quero que você esteja disponível, quem vai te usar sou eu. Irmãos, e algumas semanas antes eu tinha tido um sonho, onde eu estava pregando, meu marido sentado com a minha filha, e eu pregava de uma forma diferente, onde Deus me dava muita autoridade ali. E eu tive esse sonho umas 2 ou 3 semanas antes. E eu costumo muito orar de madrugada, meia-noite, 3 horas, e eu costumo muito nesses horários orar, e Deus sempre estava me dando palavra, eu até compartilhava com a irmã, com a missionária Marta, mandava os áudios para ela, né, para jogar no grupo, e Deus sempre me dava palavra, e Deus estava, ele teve 3 dias que o Senhor me deu palavras assim, o Senhor falou comigo sobre a intimidade. Lá em Salmos fala que a intimidade do Senhor é para aqueles que nele temem. E o Senhor dará a conhecer a sua aliança. O Senhor me deu essa palavra em Salmos. E o Senhor falava para mim: a minha intimidade é para você. A minha intimidade é para aqueles que temem ao Senhor, porque aqueles que temem ao Senhor, eu darei a conhecer a minha aliança. A minha intimidade é para ti. E o que eu quero com você nesse deserto é ter intimidade contigo. O que eu quero com você nesse deserto é que você seja dependente de mim. Irmãos, e o Senhor começou a falar de dependência, de ser dependente dele. Sabe? O Senhor falava: eu quero que você tenha dependência de mim. A sua dependência, ela vem de mim, ela não vem de mais ninguém. A sua dependência vem de mim. Eu quero que você volte a trabalhar na minha obra. E essa é a última chance que eu te dou, porque eu já te preparei, você está mais do que preparada. Irmãos, eu não entendia. E a presença de Deus, ela foi tomando conta da minha vida de uma tal maneira, irmãos, que eu deitei no quarto e eu só chorava deitada, e eu não tinha nem forças para levantar. Eu não tinha forças para levantar, porque era tão forte a presença de Deus ali. E eu entendi que o Senhor queria de mim nesse deserto, irmão, não era por causa do meu casamento, era por causa da minha desobediência. O Senhor, ele queria restaurar a minha intimidade, a minha comunhão com ele, talvez que eu tinha perdido, sabe? Aí o Senhor me fez lembrar de Adão, quando Adão
né? Adão, ele conversava com o Senhor no Éden, e todo dia à tarde o Senhor conversava com Adão, e ali eles tinham um diálogo. E eu tinha intimidade com o Senhor, de conversar e de sentar e conversar com o Senhor. E por um tempo da nossa vida, as lutas, as dificuldades, elas são tantas que elas tentam nos sucumbir. E a gente esquece que a gente tem um Deus que pode todas as coisas. A gente tem um Deus que muda a história. A gente tem um Deus que muda o cativeiro, assim como ele fez com Jó. Um Deus que não existe impossível, que o impossível ele existe no vocabulário humano, mas não existe no vocabulário de Deus. Que o querer e o efetuar estão na mão do Senhor. E a palavra de Deus diz: agindo Deus, quem impedirá, irmão? Quem pode impedir o agir de Deus quando o Senhor se levanta para abençoar um servo dele? Quando o Senhor se levanta para te abençoar, não há ninguém que possa parar a mão do Senhor. Não há inferno, não há demônio, não há nada que possa parar a mão do Senhor, porque Deus é Deus. Deus, ele é Deus. E o Senhor, ele só quer de nós intimidade, ele quer tratar conosco, ele quer tratar comigo e com você. E às vezes a gente não entende porque a gente está tanto tempo no deserto. E a gente acha que o deserto é por causa do nosso cônjuge. Irmãos, às vezes o deserto é por causa de nós mesmos. É por causa da nossa rebeldia. É porque a gente se nega a conhecer a Deus no profundo, no secreto. Sabe por quê, irmão? Porque a nossa dor e a nossa vontade de restaurar nosso casamento, ela toma conta da nossa vida, que nos paralisa, e a gente esquece que a nossa prioridade é nosso Deus. A nossa prioridade é Jesus. A minha prioridade é Deus. A minha prioridade está servindo a obra do Senhor. A minha prioridade é o meu chamado. É o chamado que Deus tem para a minha vida. E Deus tem um chamado para cada um de nós, irmãos. Deus tem um chamado para que a gente pregue a palavra. Ide por todo mundo e pregai meu evangelho. Deus tem um chamado para cada um de nós e a gente não entende, irmãos. A gente não entende. E a gente acha que o nosso casamento tem que vir em primeiro lugar. Irmãos, a palavra de Deus diz que buscai primeiramente o seu reino e as outras coisas e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu quero deixar uma palavra para vocês. Assim como o Senhor falou comigo, busca primeiro o meu reino. Irmão, o Senhor quer conserto. Talvez você está todo tempo no deserto e você também não está entendendo por quê. Senhor, por que eu estou tanto tempo nesse deserto? E o Espírito Santo fala: querida, é porque eu te amo tanto. O meu amor por você, filha, é tão grande. O meu amor por você é tão grande que eu não abro mão de você. Eu não vou abrir mão de você, filha. E se você não quer me escutar, eu vou te levar no deserto, porque ali no deserto eu falarei contigo. E ali no deserto eu vou restaurar a minha aliança contigo. Eu vou restaurar a minha intimidade, a minha dependência. Eu vou restaurar contigo, eu falarei contigo face a face. Oh, xeri, canta lá, maná. Oh, aleluia. O Senhor nos ama tanto, irmãos, que o Senhor ele não abre mão da minha vida, nem da tua vida. Seja em que situação for, irmãos. Mesmo que você se ache como eu me achava, eu sou uma divorciada, eu não posso pregar a palavra de Deus. Irmãos, é nessa hora que a gente tem que se levantar e a gente tem que olhar para o alto, como diz a palavra: eleva os meus olhos para o monte de onde me vem o socorro. Meu socorro vem do Senhor. O nosso socorro vem do Senhor. Lá em Salmos vai dizer que o meu socorro ele vem de Deus, ele não vem do meu marido, ele não vem do meu pastor, ele não vem da minha família. O meu socorro ele vem do Senhor. Irmãos, é nessa hora que a gente tem que se colocar de pé e falar: não, agora eu vou fazer a obra de Deus. E o Senhor ele vai acrescentar todas as coisas na minha vida no tempo certo, na hora certa. O Senhor vai restituir, porque é promessa de Deus, irmão. É promessa de Deus. E o Espírito Santo de Deus, às vezes, ele quer falar conosco, a gente não quer ouvir. E às vezes a gente só ouve a voz do Senhor no deserto, como foi comigo. 3 anos, irmãos. 3 anos rodando no deserto, para que eu viesse a entender, para que o Senhor viesse a falar comigo: filha minha, filha amada, eu não abro mão da tua vida, você é minha. Eu quero você na minha obra, eu quero você fazendo a minha obra, eu quero você no meu ministério, eu quero você fazendo o que eu te capacitei. Os dons que eu te dei foi para que você fizesse a obra. Quantas vezes a gente não entende isso?
E a gente só vai entender isso, irmãos, quando a gente se encontra no deserto. Mas glória ao Senhor, porque o Senhor é aquele que nos fala, o Senhor é aquele que não abre mão de nós. E o Senhor, ele não abre mão de não abre mão de nós. Ele não abre mão de você nem de mim. Ele não abre mão da minha vida. E ele também não vai abrir mão da tua vida. Então, irmãos, que você possa buscar o Senhor nesse teu deserto e entender por que esse deserto. A gente tem que entender por que esse deserto. Porque a nossa primeira, eu acredito que a nossa primeira atitude tem que ser a gente se reconciliar com Deus, a gente ter uma intimidade com Deus, sabe? A gente se dá para Deus, a gente se entregar para o Senhor. E o Senhor, ele vai acrescentar, porque o Senhor nos conhece, é promessa de Deus. O Senhor sabe do que a gente precisa. O Senhor sabe que casamento é promessa do Senhor. O Senhor sabe, mas tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo, tudo tem sua renúncia, tudo tem sua busca. O quanto você tem buscado, o quanto você tem renunciado, o quanto você tem clamado, o quanto você tem obedecido à voz do Senhor. Por muito tempo, irmã, eu não obedeci à voz de Deus. Por muito tempo eu não quis saber mais de ministério. Mas hoje eu já falei para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui para fazer a tua obra. Eu não quero saber, irmão, para onde o Senhor vai me mandar. Eu não quero saber o que o Senhor vai fazer na minha vida. Eu não quero saber, irmão. Eu quero ir. Eu quero fazer. Eu quero estar com o meu Pai. Eu quero estar com o meu Pai. Eu quero estar com o meu Abba. Sabe, irmãos? É um amor tão grande. E o resto o Senhor vai acrescentar na minha vida. O meu casamento o Senhor vai acrescentar na minha vida. Todas as outras coisas o Senhor vai acrescentar na minha vida, porque o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. O Senhor não é o filho de um homem para que minta. Todo poder foi dado ao Senhor. Agindo Deus, quem impedirá? Então, irmãos, que esse testemunho, ele testifique na tua vida, que realmente ele sirva como um bálsamo para que você realmente se volte para o Senhor e que você busque em Deus o porquê de você estar passando por tudo isso. Porque por muitas vezes eu perguntei ao Senhor, Senhor, por que eu estou passando por tudo isso? E às vezes a gente está tão atarefado, irmãos, que a gente não para escutar a voz de Deus. Aí o Senhor realmente nos leva ao deserto. Mas eu glorifico ao Senhor, toda honra, toda glória seja dada ao meu Deus, porque Ele não abriu mão da minha vida, porque Ele me fez entender o porquê que eu estava no deserto. E hoje eu digo para o Senhor, Senhor, envia-me a mim, leva-me para onde tu queres. Eu sou tua, Senhor, eu sou tua. Eu não vou mais fugir do teu chamado. Eu não vou mais fugir do teu chamado. Eu sou tua. Então, esse foi a experiência que eu tive com Deus durante essa campanha. E eu glorifico a Deus em primeiro lugar. Toda honra, toda glória seja dada ao meu Deus. Agradeço a missionária Marta, seu esposo. Agradeço por essa campanha. Agradeço porque realmente eu entendi o porquê de muita coisa na minha vida. Realmente foi um momento de encontro meu, de reencontro meu com o Senhor. E eu glorifico a Deus porque isso não tem preço, irmão. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Isso nos preenche de uma tal maneira que a gente fica meio que anestesiado com tanto amor. Porque o amor de Deus, ele é tão grande por nós que às vezes ele nos constrange. E eu glorifico o Senhor por isso.